Tony ficou chocado ao ver um grupo de garçons lutando juntos apenas para carregar uma única travessa de comida. Os pratos na travessa eram lamentavelmente pequenos. Até mesmo o arroz servido era uma mísera porção de apenas 10 grãos. A princípio, Tony pensou que isso era algum tipo de pegadinha do hotel, mas ele não sabia que a constituição física da humanidade havia encolhido 100 vezes. Qualquer pessoa que conseguisse levantar uma garrafa de água com uma mão era considerada um homem forte. Uma simples telha de cerâmica agora exigia 4 pessoas para ser movida. E se alguém conseguisse comer 20 grãos de arroz em uma única refeição, era visto como um campeão. Tony, sendo o único cuja força não havia diminuído, sem saber tornou-se o homem mais forte do mundo. Um dia, ele entrou em um restaurante e pediu 2 tigelas de arroz. Quando o garçom trouxe o arroz, Tony ficou perplexo. Contando menos de 10 grãos em cada tigela, ele imediatamente começou a repreender o dono do restaurante. O garçom, envergonhado, tentou acalmar Tony. Justo quando sua raiva atingiu o ápice, o gerente do restaurante apareceu. O garçom rapidamente reclamou com o gerente. Esse senhor diz que ainda está com fome e está nos chamando de restaurante fraudulento. O gerente, convencido de que Tony só queria causar problemas, explicou: até 10 grãos de arroz são suficientes para encher uma vaca. Imagine então 20 grãos. Mas Tony exigiu uma panela inteira de arroz. O gerente o desafiou: se você conseguir terminar essa panela de arroz, eu mesmo isento a conta. Tony deu um sorriso confiante, puxou a panela para perto de si, misturou alguns acompanhamentos e começou a comer vorazmente. Todos no restaurante ficaram completamente atônitos. Mais tarde, ao sair para comprar água, Tony viu uma CEO usando um guindaste para levantar um vaso de planta. Sendo uma pessoa prestativa, ele decidiu ajudá-la. A CEO o alertou que a planta pesava 1 quilo inteiro e disse para ele não desperdiçar energia. Mas para o espanto de todos, Tony levantou o vaso com facilidade. Suspiros de descrença ecoaram ao redor. Tony levou o vaso até a mesa da CEO e deu uma risada descontraída. A CEO imediatamente instruiu sua assistente a contratá-lo como supervisor de um canteiro de obras. Enquanto isso, no canteiro de obras, Tony viu seus colegas lutando juntos para levantar uma única telha de cerâmica. Ele não conseguiu conter o riso diante do esforço deles. Os trabalhadores explicaram que eram necessárias 4 pessoas para levantar uma telha. O chefe desafiou Tony a mover uma sozinho. Se você não conseguir levantar, pode esquecer o pagamento de hoje. Confuso, mas determinado, Tony se aproximou. Com uma mão, ele levantou a telha inteira sem esforço. Para provar seu ponto, Tony então levantou 3 telhas ao mesmo tempo. O rosto do chefe se iluminou de alegria, declarando Tony o homem mais forte do mundo. Sem saber de sua fama recém-descoberta, Tony pensou que estavam apenas brincando com ele. Ele prometeu trabalhar mais e nunca relaxar, especialmente porque tinha uma namorada para sustentar. Mas assim que terminou de falar, sua namorada apareceu, de braços dados com um magnata rico. Ela terminou o relacionamento na hora e ainda exigiu uma exorbitante taxa de separação. Enfurecido com o comportamento dela, Tony decidiu dar uma lição nos dois. O chefe rapidamente interveio. Esse homem é o herdeiro do grupo Royal. Não é alguém que podemos nos dar ao luxo de provocar. Além disso, ele também é um campeão de boxe. Você não tem chance contra ele. O chefe até ofereceu um suborno ao magnata para resolver a situação. O magnata zombou e deu um soco no chefe, jogando-o longe. Incapaz de se segurar, Tony reagiu. O magnata foi lançado pelo ar como uma pipa com a linha cortada. Essa cena foi testemunhada pela CEO, que havia acabado de chegar.